Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos reunidos mais uma quinta-feira para compartilhar a palavra de Deus. É bênção podermos estar juntos, continuando os nossos estudos na primeira epístola de Pedro. E é bênção nós podermos ouvir a palavra de Deus, meditar no que ela nos diz, com fé, esperança, sabendo que ela produz em nós transformação e edificação. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para que o nosso irmão presbítero Josias venha até a frente e nos conduza a Deus em uma oração inicial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, primeiramente, a oportunidade de estarmos na Tua casa, nesta noite, para estar estudando a Tua palavra, meditando sobre ela e entoando hinos de louvores a Ti, Senhor. Te pedimos por esses momentos, que sejam momentos que nós possamos realmente estar ligados e aprendendo da Tua santa lei, Senhor. Te pedimos por todas as vidas aqui presentes, que Tu esteja abençoando cada uma, também aqueles que estão ouvindo pela online, Senhor, que Tu esteja com cada vida, esteja com aqueles que têm problemas de saúde, que não podem vir à Tua casa, que eles possam também sentir a Tua presença em suas vidas e viverem uma vida em comunhão, Senhor. Te pedimos pela nossa igreja no Brasil, que ela seja também uma igreja que esteja anunciando a Tua palavra, Senhor. Te pedimos pelas nossas autoridades, que Tu esteja também dando a eles conhecimento da Tua palavra e que eles possam estar agindo para o bem do povo, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos todas as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que pedimos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 3 a 12, as bem-aventuranças. Mateus 5, do 3 ao 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Algo que nos chama a atenção nas bem-aventuranças é que elas mostram justamente o contrário do que normalmente a gente esperaria, do que é ser uma pessoa abençoada ou bem-aventurada, e de como nós podemos alcançar essa bem-aventurança. Normalmente nós pensaríamos o contrário. Jesus inverte a lógica do mundo e fala que aquele que é fraco, que na verdade é forte. Aquele que é manso, que na verdade vai ter o que ele precisa. Aquele que busca a paz é que vai receber maior domínio sobre mais coisas, e não aquele que busca com a guerra ou com força. Não é quem se acha forte, mas quem reconhece a sua fraqueza que na verdade encontra força no Senhor. Não é aquele que nunca chora que vai bem, mas é aquele que chora, porque esse será consolado. E não é aquele que vive tranquilo, mas aquele que é perseguido por causa da justiça, por fazer o que é certo e seguir a Deus, e mesmo assim é perseguido. Este que é verdadeiramente abençoado. Então Jesus inverte a lógica do mundo, e aqui nós temos os frutos que serão evidentes
na vida daqueles que buscam o Senhor e que são seus discípulos. Por isso nós podemos dar graças em toda situação. Devemos dar graças em toda situação. Por isso nós vamos cantar juntos o hino 63, As Muitas Bênçãos, que fala justamente disso. Se as coisas não vão bem, lembremos das bênçãos, lembremos das bem-aventuranças que o Senhor tem prometido. Então, caminhemos com alegria. Ao som do piano, nos coloquemos em pé e cantemos juntos. Ainda em pé, vamos orar mais uma vez. Convido nossa irmã Luciane, que nos conduz a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma noite estarmos aqui. Obrigado, Pai, por nos trazeres até a Tua casa para ouvirmos mais de Ti e aprendermos mais de Ti, meu Deus. Agradecemos, Deus, porque Tuas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã sobre nós. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que faz e fará em nossas vidas, meu Deus. Esteja, Pai, colocando as palavras que o pastor falar aqui na frente em nossos corações e que consigamos colocá-las em práticas na nossa vida, meu Deus, para que podemos mostrar as bênçãos que é viver, Pai, no Teu poder e nos Teus átrios, meu Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir em 1 Pedro 4,
versículos 12 a 19. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre encorajamento em meio aos sofrimentos. Nós temos visto já há algum tempo na Epístola de Pedro que ele está tratando sobre o sofrimento cristão. Desde o capítulo 3, versículo 13, ele fala sobre sofrer pela prática do bem. Se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por praticar o bem do que praticando o mal, porque Cristo sofreu. Depois ele fala que Cristo sofreu na carne e rompeu com o pecado. Depois ele fala do fim que está próximo, foi o último texto que nós vimos, e portanto devemos viver de maneira diferente, tendo em vista esse fim. E agora ele vai, de certa forma, concluir este tema do sofrimento específico que ele estava tratando, e nós vamos ler então 1 Pedro 4, do 12 ao 19, que diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, já temos trabalhado aqui um pouquinho sobre este sofrimento cristão, e é importante fazer algumas observações, né? Não é qualquer sofrimento que Pedro está tratando aqui, mas é o sofrimento pelo nome de Cristo. O que isso era na época? Nós estamos falando aqui de um contexto hostil, em que o cristianismo era minoritário, em que os cristãos eram difamados, insultados, considerados como inferiores numa sociedade muito agressiva e violenta. Se nós achamos hoje que a nossa sociedade é um tanto violenta, se nós estudarmos um pouquinho mais de história dos tempos antigos, nós vamos ver que nós estamos num tempo relativamente muito tranquilo. Talvez não permaneça assim por muito tempo, mas por enquanto ainda desfrutamos de um pouco de tranquilidade, né? Mas naquela época a agressividade era muito maior, a hostilidade era muito maior. Muitas coisas que nós consideramos crime hoje não eram consideradas crime naquela época. Hoje, se alguém te insulta, se alguém faz algo contra você, você tem recursos para recorrer e tudo mais. Naquela época, esqueça. Ou resolve na mão, ou então deixa a coisa passar. Na mão, entre aspas, né? Porque pegava em armas e um acabava matando o outro. É aquela coisa assim de briga acabava em morte, né? Mas às vezes brigas banais. Era uma época diferente, era uma época muito hostil. E os cristãos, sendo uma minoria, um grupo realmente, eu estou cuidando para não usar uma palavra, né, porque não é insignificante, em termos numéricos insignificante ainda, mas obviamente não eram insignificantes porque já estavam provocando mudanças e estavam provocando reações da sociedade. Mesmo um grupinho minúsculo de pessoas numa sociedade pagã já estava provocando reações para ver como eles incomodavam. Os cristãos incomodavam por onde passavam e sempre incomodarão por onde passarem. Uma vocação do cristão é incomodar pelo seu estilo de vida. Porque o estilo de vida cristão, de certa forma, ofende o pagão. É curioso isso. Nós já vimos há 2 exposições atrás, né, dois trechos atrás, o que os cristãos estavam sofrendo, né, no capítulo 4, no início, ele fala, né, não vivam mais de acordo com as paixões humanas que vocês viviam no passado.
Então, basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, ou seja, práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, idolatrias. Então, os cristãos, eles eram difamados porque eles não mais praticavam essas coisas. Eles não mais se envolviam com o mundo da sua época. Não mais pensavam como as pessoas pensavam, não mais falavam como as pessoas falavam e não mais agiam como aquelas pessoas agiam. E isso provocava uma reação. Falar isso nos nossos dias é um pouco estranho, porque hoje nós não vemos muito isso. Como eu disse, inclusive naquela exposição, talvez vamos ver mais daqui para frente. Em alguns ambientes, em alguns contextos, isso já está se evidenciando mais. Em contexto acadêmico, em contexto de grandes centros. Então você conversa com um pastor de grande centro populacional e você vê que já é outro estilo, porque lá a hostilidade com o cristianismo é muito maior. O pastor Timothy Keller, que é pastor em Manhattan, em Nova York, ele fala muito sobre isso. Em Manhattan, ninguém quer saber de Jesus Cristo. As pessoas desprezam o cristianismo como se fosse algo assim, medieval. Elas não querem saber, elas estão correndo atrás de outras coisas. Para elas, ser cristão é ser fraco. Para elas, a igreja não tem absolutamente nada a acrescentar na vida delas e elas já se emanciparam disso. E eles vão tirar sarro de cristão. Então, um empresário cristão vai sofrer difamação, um estudante cristão vai sofrer difamação, um pastor vai ser insultado na rua, porque para eles não faz sentido. Então, ainda no nosso contexto, nós não temos tanto contato com isso. Ainda no nosso contexto e no nosso país, de certa forma em geral, você ser cristão até ter certo prestígio. Por isso que pessoas, às vezes, usam o nome de cristão para se dar bem. Não, eu sou cristão, eu defendo os valores, dos nossos, então vamos apoiar, vamos defender e tudo mais. Então, o nome cristão é, inclusive, usado para benefício. Aqui, no caso, o nome cristão era, se você usasse o nome de cristão, era para prejuízo. Lembra quando Pedro, e é curioso que justamente Pedro esteja escrevendo isso, Pedro estava lá no pátio, Jesus sendo ali acusado e sofrendo, e chegam, olha lá, você não é um dos que estavam com Jesus? Não sou, nem conheço, nunca ouvi falar, não sei quem ele é, não andei com ele. Por que Pedro escapa? Porque ele sabia que estar ao lado de Cristo resultaria em sofrimento. Ele podia, inclusive, ser levado para lá para ser crucificado junto, para ser morto junto, para ser condenado junto. Então, esse é o contexto que nós estamos tratando aqui na carta. E então nós vamos ter esse encorajamento. Pedro, alguém que sabe o que é passar por sofrimento ou por perseguição por causa do Evangelho, ele está agora encorajando comunidades cristãs espalhadas ali na Ásia Menor, falando o seguinte, fiquem firmes, não deixem essa pressão tirar vocês do foco de vocês, e se alegrem. E ele então vai mostrar de onde vem esse encorajamento e por que eles podem se alegrar. Então vamos explorar aqui, no final eu trago algumas aplicações então para nós. É bonito a forma como Pedro começa essa sessão, Amados. Uma outra tradução vai colocar caros amigos. Pedro sabe que ele precisa se colocar ao lado daqueles que sofrem. Ele precisa tratá-los com carinho. Não é porque o sofrimento deles tem que ser vencido com fé, que não significa que ele não vai se portar com amor e carinho para com eles, porque eles estão passando por uma luta. Então, é bonita essa forma como Pedro se aproxima deles, meus amados. Mas então ele vem, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, não fiquem surpresos quando vocês forem difamados, caluniados, quando atacarem vocês porque vocês não são como eles, quando vocês não praticarem o que eles praticam. Não se surpreendam, pelo contrário, esperem isso. O cristão, às vezes, se surpreende quando alguma coisa ruim acontece, mas eu costumo, não sei se é um
um pessimismo da minha parte, mas na verdade eu sempre espero o pior. Para mim, se a coisa está boa, é que na verdade está estranho. Sempre vai acontecer algum problema, sempre vai ter alguma coisa. Então, nós vivemos numa terra caída. Inclusive, o reverendo Tarcísio falou sobre isso na conferência lá no sábado, né, sobre a enfermidade. Nós vivemos numa terra caída. A nossa expectativa é sempre pelas coisas ruins, porque nós estamos numa terra podre, a nossa natureza é podre e as pessoas à nossa volta são como nós também, ou seja, é podridão. Então, é de esperar que coisas ruins aconteçam. Então, Pedro fala, não fiquem surpresos, não fiquem admirados, quando o mundo incrédulo atacar vocês com injúrias, porque o próprio Jesus Cristo advertiu isso. Em João 15, Jesus fala, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. O mundo me odiou porque não me conheceu, e assim como me odiou, vai odiar vocês, porque também não conhece vocês. Porque água e óleo não se misturam. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai falar a mesma coisa. O mundo não pode amar aquilo que não é seu, e vocês não são do mundo, vocês são de Deus. E aí Pedro então vai dizer que nós não devemos ficar surpresos, não devemos estranhar o fogo ardente. É curioso que ele use essa expressão. E por que ele usa essa expressão? Porque lá no início da epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele falou que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, do que coisas preciosas. E o contexto que ele falou isso é justamente um contexto de provações que são necessárias. Ele fala, é necessário que vocês sejam contristados por várias provações, mas por breve tempo, se for necessário. Mostrando que toda provação, ela tem um motivo de ser. E toda provação serve para purificar a fé. Assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, a nossa fé precisa da provação para ser purificada. É chover no molhado dizer o que eu vou falar agora, né? Mas é aquela história, o camarada pede paciência, Deus não joga um raio de paciência no seu coração e de repente você aumenta o seu nível de paciência. O camarada pede fé e Deus então joga, né, uma caixa com fé lá do céu. Na verdade você vai ter que passar por alguma coisa para que isso seja desenvolvido no seu interior. Para que você desenvolva paciência, para que você desenvolva fé, para que você desenvolva perseverança. Tudo isso virá de Deus, mas virá através de situações, de circunstâncias. Assim como o ouro não se torna puro por si mesmo, ele precisa passar pelo processo de purificação, que é com alta temperatura. E a alta temperatura às vezes machuca. Não é legal passar por essa alta temperatura, mas depois fica mais valioso. Ninguém quer passar por um teste de paciência, mas depois você ganha paciência. Depois você aprende a lidar melhor com a situação. Ninguém quer passar por um teste de fé, mas depois que você passa, você está mais confiante no Senhor. E isso vai fazer toda a diferença, então essas provações são necessárias. Então Pedro diz que essas provas que eles passam, que eles não devem se surpreender, é como um fogo que serve para purificar os cristãos. Não achem que alguma coisa extraordinária está acontecendo, porque o cristão não deve se esquecer que Deus é soberano, que Deus está no controle absoluto de tudo o que acontece e que a providência de Deus ordena todas as coisas. E Deus sempre vai desejar separar a verdadeira fé da imitação da fé. E Ele vai usar o sofrimento muitas vezes para separar a água do óleo, para mostrar o que é fé verdadeira e o que não é fé verdadeira. Então, ao contrário de estranhar a provação, essa perseguição por causa do nome de Cristo, no versículo 13 Pedro fala, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Então, ao invés de estranhar, ao invés inclusive de desanimar, Pedro fala, fiquem alegres, fiquem felizes. Quem é que fica feliz no meio de uma provação? Alguém pode dizer ninguém.
Mas de acordo com Pedro, o cristão. O cristão tem que ficar feliz no meio da provação, porque se ele crê na providência de Deus, ele crê que de alguma forma Deus vai usar essa provação para algum fim proveitoso. Ele pode não saber o quê, e talvez nunca venha a saber. Algumas pessoas dizem assim, não, uma hora você vai saber o porquê que isso está acontecendo. Nem sempre. Jó não soube porquê que tudo aconteceu. Né? Deus não falou para Jó, olha, eu fiz tudo isso para isso, isso e aquilo. Deus não deu muita explicação para Jó. Deus só falou para Jó o seguinte, eu faço o que eu quero fazer e eu faço. E Jó entendeu, não, agora realmente eu conheço o Senhor e agora eu tenho comunhão contigo. Mas Jó nunca entendeu de certo o que aconteceu e qual era, assim, se havia um motivo específico. E muitas vezes nós também não vamos entender. Mesmo depois de passar pela prova, e talvez mesmo no céu, talvez Deus nem lá vai falar para nós, sabe aquilo que você passou aquela vez? Então, era para que tal pessoa ouvisse, ou para que você passasse por isso, para que depois viesse aquilo. Não, o cristão, ele se alegra, porque ele sabe que Deus está no controle, e Deus é extremamente sábio, é o todo sábio do mundo, e o que ele faz é perfeito, e traz glória para ele. E é aí que o cristão tem que estar firmado. Nós vivemos dias, né, em que a mensagem cristã ela é muito voltada para o homem, para a pessoa. A pessoa quer se sentir bem, ela quer isso, ela quer aquilo. Quando, na verdade, a nossa vida não é para nós, a nossa vida é para a glória de Deus. Então, eu me alegro porque, de alguma forma, o meu sofrimento vai trazer glória para o Senhor. E é isso que importa. A minha vida não importa, o que importa é a glória de Deus. Então, ao invés de olhar de forma negativa para o sofrimento, o cristão precisa olhar de modo positivo, mudando a sua perspectiva a partir de Jesus Cristo. Colocar as suas aflições no contexto da fé e da mensagem de Cristo. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que Pedro está dizendo é que, de certa forma, quando nós sofremos, nós estamos participando também do sofrimento de Cristo. Cristo participa do nosso sofrimento e nós participamos dele. Não o sofrimento vicário na cruz que expiou o nosso pecado. Mas, inclusive, o apóstolo Paulo vai falar numa de suas cartas que nós completamos o que resta das aflições de Cristo. Existe uma medida de sofrimento que Cristo passou e uma medida que a igreja tem que passar para se identificar com Ele. E quando nós nos identificamos com Ele, então nós colocamos numa nova perspectiva o nosso sofrimento e pensamos assim, nossa, o meu sofrimento não é nada perto do sofrimento de Cristo. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo isso e é verdadeiro. Né? Quando você estiver sofrendo, olhe para quanto Cristo sofreu e o seu sofrimento vai ficar muito pequeno. E mesmo assim, Cristo está contigo participando desse sofrimento seu. Assim como o seu sofrimento é uma participação no sofrimento de Cristo, porque a igreja e o Senhor estão unidos. Um texto que fala sobre isso é Atos 9, quando Jesus aparece para Saulo no caminho a Damasco, e Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nunca perseguiu Jesus, Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus se identifica de tal forma com o seu povo que perseguir o povo dele é perseguir ele mesmo. Jesus então se identifica de tal forma com o seu povo que se o povo dele sofre, ele sofre. E por isso que quando ele sofre, nós sofremos. Então há essa participação. E nós devemos nos alegrar por podermos participar de Cristo. Porque se nós então estamos sofrendo e participando dos sofrimentos de Cristo, significa que nós estamos identificados com Ele. E é melhor sofrer com Cristo do que viver uma vida tranquila, aparentemente, porque não existe vida tranquila, viver uma vida tranquila sem Cristo. Porque quem tem Cristo pode passar por toda aflição, mas ele tem esperança. Quem não tem Cristo pode viver uma vida de 1000 maravilhas, entre aspas, aparentemente, mas se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Ele está pior do que aquele que sofre horrores. Vamos pensar talvez em Jó e seus amigos. Lembre-se de Jó, perdeu a família,
perdeu propriedades, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde, perdeu a sua sanidade mental, estava lá jogado como um cachorro na sarjeta, literalmente essa é a imagem, né, se coçando, com enfermidades no corpo, e os seus amigos, tudo indica, né, na vida tranquila e normal deles, acusando Jó, você fez alguma coisa muito errada para estar passando por isso. No final, Jó está perto de Deus, e os amigos dele onde estão? A gente não sabe, mas tudo indica que pela postura que eles tiveram, eles na verdade não estavam perto de Deus. Jó não tinha nada, mas tinha tudo. Alguém pode dizer, não, mas Jó depois foi restituído. Jó foi, mas muitos outros não foram, né? Então a gente não conta com essa restituição, a gente conta com a esperança que nós temos em Cristo. Então, aqueles que sofrem por Cristo devem se alegrar porque então estão sofrendo com Cristo, e porque quando Cristo voltar, nós então vamos ter uma alegria realmente que não vai perecer, uma alegria que nós ainda nem conseguimos imaginar. Romanos 8,17, ali naquela porção, Paulo vai dizer, né, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Talvez, ao longo da história, os cristãos perderam a capacidade de sofrer com alegria, porque a mente deles não estava tanto na glória, estava mais na terra. Então eles consideravam a terra algo tão grande, algo tão importante, que perder as coisas da terra era perder uma parte de si, porque talvez eles estavam mais identificados com o mundo do que com Cristo. Por isso que em momentos de grande sofrimento da igreja, isso é nítido ao longo da história. Pegue qualquer episódio da história onde há sofrimento entre os cristãos. O teor das conversas e das cartas é sempre de uma expectativa pela volta de Cristo. Senhor, volta logo. É assim que o livro de Apocalipse termina. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Vem logo, porque está difícil aqui. Aqui é sofrimento, aqui é penúria, aqui é guerra. Agora, talvez nos nossos dias muitas pessoas falem assim, Senhor, pode voltar mais para frente um pouquinho? É que aqui, agora que está começando a dar certo, agora a pandemia está passando, as coisas estão começando a melhorar, lá em casa as coisas estão tão boas, eu estou com uma boa perspectiva, eu estou assim animado, eu acho que ano que vem pode ser um ano muito legal. Então, quem sabe ali 2023, 2024, se vier uma nova pandemia, daí talvez seja um bom momento. Não, o cristão ele tem que entender que a verdadeira glória está com Cristo. E ali ele vai se alegrar exultando. Então ele se alegra no sofrimento, porque ele sabe que se ele sofre com Cristo, ele vai ser glorificado com Cristo. Quem não sofre com Cristo não será glorificado com Cristo. Paulo fala isso também. Porque se vocês morreram com Cristo, então vocês também ressuscitaram com Cristo, e também vocês serão glorificados com Cristo. Mas se vocês não morreram com Cristo, ou seja, não participaram dos sofrimentos dele, então vocês não têm nada a ver com ele. E então vocês não vão experimentar a glória dele. Então é melhor sofrer e estar com Cristo, porque isso garante que nós vamos experimentar essa glória que ele trará. Ele continua no versículo 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aqui a Nova Almeida Atualizada vai traduzir o que no original está um pouco truncado, né? Na versão Almeida Atualizada só, está porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui ele já vai explicar o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, é um Espírito só, é uma coisa só. Então, aqui ele vai voltar, né? Se vocês são injuriados, então esse é o sofrimento que eles estavam passando. Eles estavam sofrendo abusos verbais dos descrentes por causa do nome de Cristo e por causa do ministério cristão. E ao invés de se considerar amaldiçoados, eles tinham que se considerar abençoados. Talvez a gente tenha ainda essa perspectiva dos amigos de Jó. A gente vê alguém passando por muito sofrimento, a gente fala assim, nossa, esse aí jogou pedra na cruz.
E agora está colhendo, né, as pedras que jogou. Esse aí fez alguma coisa muito ruim no passado, para estar sofrendo tudo isso hoje. E é claro que tem sofrimento que é consequência de pecado. E aí realmente é sofrer as consequências. Agora, nem todo sofrimento é consequência de pecado. Muito sofrimento vem justamente por aqueles que buscam uma vida reta. E se então, se o nosso sofrimento é porque nós somos injuriados pelo nome de Cristo, então nós somos bem-aventurados. Nós somos abençoados. O Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus repousa sobre nós. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós sofremos, o Espírito está conosco. Isso é uma bênção. Nós temos que aprender a olhar por essa perspectiva. E aí ele vai então para o outro lado, né? Que nenhum de vocês, versículo 15, sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Então ele vai falar justamente que existe um outro tipo de sofrimento. Esse sim é justo, né? Esse sim é uma consequência de más ações. Porque, como eu disse, existem dois sofrimentos no mundo. O sofrimento como consequência do pecado e o sofrimento por causa do nome de Cristo. Do sofrimento por causa de Cristo não devemos nos envergonhar. Mas se nós estamos sofrendo como consequência do pecado, então nós temos que nos envergonhar. Ele vai citar aqui, assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios dos outros, ou como a Nova Almeida Atualizada vai colocar, como quem se mete na vida dos outros. São atividades que na época eram puníveis por lei. E Pedro falou isso, inclusive lá no capítulo 2, versículo 14, que as autoridades, né, ele vai falar do rei, do soberano, que nós temos que nos sujeitar ao rei e ao soberano, porque são enviadas por Deus para castigo dos malfeitores. É o que Paulo vai falar em Romanos 13 também, né? Que as autoridades civis foram instituídas por Deus para castigar quem pratica o mal. Então, se você está sendo castigado porque praticou o mal, então não reclame, se envergonhe, se arrependa e busque corrigir a sua vida, sabendo que você, de certa forma, né, não vai ter como escapar das consequências. Mas o cristão não deve sofrer como malfeitor. Ele deve viver uma vida tão exemplar a ponto de não poder ser classificado como um criminoso diante de qualquer tribunal. Isso que significa viver uma vida irrepreensível. Não significa ser alguém que vai ser tão puro a ponto de não pecar, mas alguém que vai ter sim uma vida exemplar. Alguém que não vai ter do que se envergonhar e que as pessoas vão precisar caçar muito fundo para encontrar alguma coisa para acusar. Talvez o que Pedro está falando aqui pode refletir o passado de alguns dos seus leitores. Talvez no passado alguns foram assassinos, alguns foram ladrões, alguns foram malfeitores ou pessoas encheridas. E ele está dizendo, então não sofram como pelo que vocês praticavam no passado. Entendam que agora vocês têm uma nova vida. E aí ele continua, versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Se sofrer como cristão. O nome cristão, hoje é um nome, como eu disse, é um nome que no nosso contexto ainda é um prestígio, é um privilégio, é um nome que de certa forma ainda traz consigo coisas boas, né, na mentalidade da sociedade, de certa forma. Naquela época, o nome cristão era um nome de ridicularização, humilhação e acusação. O nome cristão surge assim. Normalmente os nomes são xingamentos, né? São ofensas. O nome evangélico surgiu como uma ofensa lá na Reforma Protestante. Quando Lutero redescobre o evangelho no meio de uma igreja que tinha se esquecido completamente do evangelho, ele é acusado do quê? De evangélico. Depois vai surgir, né, os calvinistas. Era uma acusação dos que se opunham a esse movimento. Aqueles lá que seguem Calvino são os calvinistas. Os puritanos, da mesma forma, era uma acusação, era uma ofensa. Estes aí que são puristas, puritanos,
e tudo mais. E cristão surge nesse mesmo conceito, nessa mesma ideia. Cristão era uma acusação, você era acusado de cristão. Cristão era um crime. Porque os cristãos provocavam tumulto, porque eles não adoravam o imperador, eles não se envolviam na cultura dos seus dias, eles eram pessoas que causavam escândalo. E nós temos cartas, é curioso, né? Tem uma carta lá de um general para um governante romano, falando dos cristãos, que eles são pessoas estranhas, que não praticam o que eles praticam, que se reúnem em secreto para comer carne e tomar sangue, né? Porque eles estavam fazendo uma confusão por causa da ceia e tudo mais. Então o cristão, ele vai ser mal compreendido pela sociedade. E aqui Pedro está dizendo, se você sofrer como cristão, se a acusação que você tem é acusação de cristão, então não se envergonhe. Porque ou você é acusado de cristão, ou você é acusado de alguma coisa pior, então, de algum crime verdadeiro. Então, que não seja pelo crime, seja pelo nome de cristão. Tenha sua consciência tranquila, durma em paz. Louve a Deus por carregar esse nome com você. Glorifique a Deus por causa disso. Porque o contrário é a vergonha de negar a Cristo, que é o que Pedro já testemunhou e sabe que não é nada bom. E que carregar o nome de Cristo não é motivo de vergonha, mas é motivo de glorificar a Deus. Não é nem motivo de honrar a si mesmo. Isso a gente tem que tomar cuidado. Não, eu sou cristão, eu sou melhor, eu não sou como você. Isso daí a gente já foge, porque é graça. Se é graça, não tem por que eu me orgulhar, não tem por que eu me exaltar, não tem por que eu me considerar superior, porque tudo que eu tenho eu recebi. Como é que eu vou me orgulhar? Então o cristão, ele precisa ter a sua consciência tranquila quando ele é acusado por causa desse nome. Aí Pedro vai tratar no versículo 17 de algo que é um pouco difícil de entender, né? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Alguns autores vão entender o seguinte: juízo aqui não significa castigo, mas significa o escrutínio de Deus, o julgamento em que uns vão ser castigados e outros absolvidos. Então não significa que os cristãos vão ser castigados, porque aqui Pedro está falando para pessoas que creem em Cristo, que estão firmadas em Cristo e precisam de um encorajamento. Então eles estão passando por esse sofrimento como uma maneira de Deus provar a fé deles. O juízo começa sempre pela casa de Deus. Começou por Israel e começará sempre pela igreja. Deus sempre começa seu juízo pela igreja. Agora, aqueles que estão em Cristo podem ficar tranquilos, eles não serão castigados. Aqueles que creem no sangue que os lava dos pecados, aqueles que sabem que são pecadores e que cometeram ofensas graves contra o Senhor e que não têm do que se orgulhar, mas que estão diante de Cristo como quem se apega ao que Cristo fez naquele sacrifício e creem de todo o coração, esses escaparão da condenação. Esses não serão castigados, mas o escrutínio passará por eles, a prova de fogo passará por eles, mas eles sairão purificados. O problema está com os que não são. Quando essa prova de fogo passar por eles, não é ouro, é palha. O ouro pelo fogo é purificado, a palha no fogo queima, e acaba, e perece, e é destruída. Então o fogo de Deus vai passar sobre toda a humanidade, começando pela igreja. Quando passar, aqueles que estão firmes na fé serão purificados. Mas aqueles que são palha, aqueles cuja fé não é autêntica, não é genuína, que não tem fruto de arrependimento e de fé, esses o fogo vai passar e vai consumir mesmo. Por isso que ele fala, se começa por nós, qual será o fim dos que não obedecem a Deus? Porque para nós purifica, e os que não creem em Deus? Aí ele fala, e se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Aqui ele está fazendo uma alusão a Provérbios,
E aqui é algo, né, a gente sabe que a salvação é pela graça, que a salvação é um dom, mas nós não podemos desconsiderar que envolve o nosso esforço a vida cristã. O texto que melhor resume isso é Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar segundo a boa vontade. Ou seja, eu tanto tenho uma responsabilidade de desenvolver a minha salvação, ou seja, me esforçar o máximo possível, e isso vai custar a minha vida, mas ao mesmo tempo, quem opera a salvação não sou eu, e não é o meu esforço, mas é a graça do Senhor em mim. Mas não significa que não vai exigir esforço e sacrifício pessoal. Então, mesmo aquele que crê, ele é salvo com dificuldade, com lutas, com aflições, com sacrifícios. E o que então será do ímpio que não crê? Que não tem este dom, esta dádiva? Ele vai perecer. E então o versículo 19, ele conclui, por isso, com isso ele está concluindo a sua longa discussão sobre sofrimento. E ele termina dizendo o quê? Os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua alma ao fiel Criador. Ou seja, submetam-se a Deus. Reconheçam que Deus não apenas criou vocês, mas Ele sustenta vocês a cada dia. No sofrimento, entregue tudo ao Senhor. Confie nele. E depois, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Continue fazendo o bem. Continue obedecendo os mandamentos, continue demonstrando o seu compromisso por meio de atos de amor e de misericórdia, de serviço a Deus, mesmo que isso continue trazendo sofrimento. Mesmo que talvez a vontade seja assim, Senhor, eu já sofri bastante, deixa eu ficar quietinho agora. Agora eu vou ficar quietinho no meu canto para não sofrer mais. Não. Se você está sofrendo segundo a vontade de Deus, entregue sua alma ao Criador, confie na sua soberania e na sua providência e pratique o bem. Continue vivendo para a glória dele, mesmo que isso traga sofrimento. Meus irmãos, como é que nós concluímos então? Embora aqui ao longo dessa exposição, deste estudo, nós pudemos perceber várias aplicações, mas como é que nós devemos viver hoje? Então, primeiro, estar pronto para o sofrimento. É isso que esse texto nos ensina. Esteja pronto para o sofrimento. Para sofrer pelo nome de Cristo. Saiba que a qualquer momento a maré pode virar. A qualquer momento um vento sul pode bater e trazer chuva, tempestade e frio. Então, esteja preparado para o sofrimento. Se você não está sofrendo hoje, agradeça a Deus, mas se prepare para Ele, porque Ele vai chegar. Cedo ou tarde, Ele vai chegar. Esteja preparado. Segundo, quando você sofrer, encare o sofrimento com uma perspectiva cristã. Não encare o sofrimento com uma perspectiva mundana, de que o sofrimento é destruição, de que o sofrimento só traz problema, só traz prejuízo. O que é encarar o sofrimento de maneira cristã? É reconhecer a soberania de Deus, a bondade de Deus e a sabedoria de Deus. Soberania, Ele está no controle. Bondade, tudo que Ele faz visa um fim proveitoso. Sabedoria, Ele sabe o que faz. Então, sofra como um cristão. Além dessas coisas que eu disse, é sofrer entendendo que nós estamos identificados com Cristo. E se nós nos identificamos com Ele no sofrimento por causa do seu nome, nós também vamos nos identificar com Ele na sua glória. Então lembre-se, essa é uma terceira aplicação, lembre-se que a nossa vida não é aqui, não está aqui. Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, se vocês morreram com Cristo, então pensem nas coisas do alto,
Busquem as coisas do alto, porque a vida de vocês está escondida com Cristo. E quando Ele se manifestar, então vocês também serão manifestados. Ou seja, nós entendemos que a nossa verdadeira vida não está aqui. E isso é justamente o tema dessa série. Forasteiros, eleitos forasteiros e peregrinos. Ou seja, nós não pertencemos a esse lugar. Nós nascemos aqui e vivemos aqui. Mas o nosso lugar não é essa terra, pelo menos não como ela está. Eu creio numa restauração, né? Eu creio que haverá novo céu e nova terra e nós vamos viver pisando num chão santificado e purificado depois da consumação. Mas não é esse chão como nós pisamos hoje, onde ainda abunda o pecado. Então, a nossa mente tem que estar com Cristo nos céus. Da terra, a gente não pode esperar muita coisa. Qualquer sossego e qualquer tranquilidade é algo extraordinário, é algo até para ficar assim, um tanto quanto admirado, surpreso. Estou surpreso, as coisas estão indo tão bem, né? Não era o que eu esperava coisas piores, mas eu estou preparado. Lembre-se do primeiro ponto, esteja sempre preparado, porque logo o sofrimento vem. Eu costumo dizer para a Nani, né? As coisas estão muito tranquilas, e ela pode testemunhar. Há muitos anos eu falo para ela, olha, está tudo muito tranquilo, em breve vai acontecer alguma coisa. E assim, batata, né, como se diz. Logo, logo vem. E Deus nos tira do nosso conforto, chacoalha a nossa vida para nos lembrar, a nossa vida está com Cristo. A nossa glória é o Senhor. A nossa pátria não é aqui. E por fim, quarto e último ponto, viva como cristão, como alguém que não se envergonha desse nome. Se tiver que sofrer pelo nome de Cristo, você sofre como um cristão glorificando a Ele por causa disso. Não se envergonhe de ter fé no coração. Mesmo que as pessoas falam, fé é amuleto de gente fraca. Muita gente pensa isso. Acreditar em Deus é para gente fraca. A religião é o ópio do povo, como já foi dito no passado, e muitos ainda insistem em repetir. Muitos falam assim, não, eu entendo, né? Você vai na igreja, você acredita em Deus, eu entendo, né? Você é uma pessoa que tem um sofrimento na vida, é bom você acreditar nessas coisas, que isso traz um pouco de paz, né? Eu tenho uma vida diferente, eu não preciso disso. Não tenha vergonha de falar, não, eu creio mesmo, essa é a minha fé. Eu me posiciono e não tenho medo. Essa semana mesmo eu falei lá no Instituto Cristão para os alunos, né, nos devocionais de manhã, estava falando para eles justamente do caso de Nicodemos e tudo mais, que Nicodemos talvez se aproximou de Jesus de noite por vergonha, né, puxa, o que vão pensar de mim, indo falar com esse Jesus e tal. Não tenha vergonha do nome de Jesus. Não tenha vergonha de se posicionar como cristão, de falar, eu discordo disso. E de se posicionar mesmo ao lado de Cristo. Porque como Jesus falou, aquele que me confessar na terra entre os homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, aquele que tiver vergonha de mim, eu também vou o negar e vou ter vergonha dele lá na glória, lá quando estivermos ali no momento do julgamento, no momento de apresentar os eleitos ao Pai. Então, esteja preparado para o sofrimento, sofra como um cristão, viva como um cristão, esteja alegre, porque quando nós sofremos coparticipando do sofrimento de Cristo. Que essa fé e essa esperança sejam produzidas em nós e nós possamos encarar de forma diferente os sofrimentos que vêm na nossa vida. Nós vamos então, para encerrar, cantar juntos mais um hino de número 109. Inclusive, acho que nós cantamos ele na terça-feira, fala sobre ter o Salvador conosco, reconhecendo que a nossa fé é fraca. Como diz, né? É fácil falar tudo o que foi falado aqui, o difícil é viver. Então, que nesse hino nós possamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos fortaleça, para nós estarmos capacitados a viver assim. Nos coloquemos em pé e cantemos juntos.
Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, quando nós passarmos por luta, por aflição, por sofrimento por causa do Seu nome e por qualquer outro tipo de sofrimento nesta terra, que nós possamos lembrar do que hoje aqui ouvimos e que isso que ouvimos de fato esteja guardado na nossa mente e no nosso coração. Que não estranhemos, Senhor, quando as provas vierem, mas que compreendamos que elas sempre virão por um motivo, mesmo que nós não compreendamos qual seja. E que o Senhor sempre estará no controle de todas as coisas, a fim de fortalecer a nossa fé, a fim de nos purificar, porque a fé que nós temos e que recebemos como um presente, como diz Pedro, é valiosa, muito mais valiosa do que ouro, metais preciosos, joias raras. É o verdadeiro valor que nós temos. Nós somos vasos de barro e a mensagem de Cristo em nós é um tesouro precioso dentro de vasos frágeis, fracos e simples vasos de barro que se quebram com facilidade, mas que de fato este evangelho precioso, este verdadeiro tesouro esteja dentro de nós, em nosso coração. Que, sendo participantes dos sofrimentos de Cristo, nós possamos exultar com alegria, porque então participaremos também da glória. Participaremos com alegria indizível e exultante da manifestação da glória no fim dos tempos. Senhor, fortalece a nossa fé nessas verdades e ajuda-nos a nos posicionarmos como cristãos, como servos teus, como pessoas que foram resgatadas pela graça maravilhosa, como pessoas que confiam num Senhor poderoso e amoroso, e que assim possamos dar testemunho, sem nos envergonhar deste nome que está sobre nós, mas glorificando o Senhor toda vez que formos insultados por causa deste nome. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Abençoa a igreja brasileira. Uma igreja que precisa tanto da Tua graça, precisa tanto do Teu ensino, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação e produza de fato uma verdadeira compreensão do Evangelho, um verdadeiro avivamento da verdade do Evangelho na vida do nosso povo e da nossa nação. Que possamos experimentar a Tua bondade, experimentar o Evangelho, experimentar as grandes doutrinas da graça e assim nos alegrarmos com confiança no Deus soberano. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos a ser como o Teu Filho Jesus. Nós oramos também pelos nossos irmãos que sofrem e têm lutas e dificuldades e muitas vezes não conseguem olhar para além do sofrimento. Tem misericórdia deles, Senhor, e os ajuda. E que com o nosso tratamento amoroso, carinhoso, nós possamos ajudá-los a enxergar além daquilo que os olhos podem ver. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão enlutados, e eu me lembro agora, neste momento, da Ana Letícia e sua família, que perdeu na tarde de hoje a sua avó. Oramos, ó Pai, pela Rita, por todos os familiares, que o consolo do Santo Espírito seja com eles nessa hora e que eles possam olhar com esperança para a mensagem do Evangelho. Abençoa-nos no restante dessa semana, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu orei agora, até para avisar os irmãos, não deu tempo de postar no grupo porque eu acabei de saber, recebi a notícia vindo para cá. Faleceu a avó da Ana Letícia Freitas, a mãe da Rita. Muitos irmãos conhecem, a Rita, que é membro lá na igreja da Vila Rio Branco. Sua mãe já enferma há muitos anos, parece que quase 10 anos, ou por volta de 10 anos, com muitas enfermidades, e ontem teve uma queda, e aí foi identificado outras coisas no seu corpo, e hoje ela veio a falecer, é final da tarde, acho que era 6 horas, parece. Então, estejamos em oração pela família, para que eles sejam consolados, confortados nesta mensagem. Eu vou passar depois no grupo da igreja, parece que vai ser tudo em Ponta Grossa, o sepultamento vai ser tudo para lá, mas eu passo no grupo da igreja para os irmãos estarem em oração também. Foi passado hoje à tarde também o aviso sobre os devocionais, com a Cleide, e está também o aviso dos devocionais de cada dia de Natal, aí é com o presbítero Juva. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos na graça e na paz de Cristo nosso Senhor.